Meus irmãos, a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos hoje aqui para estudarmos a palavra de Deus. Hoje é a lição de número 13. É a última lição do nosso trimestre, é o segundo trimestre que nós estamos concluindo. E a Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o começo delas. Então hoje estamos aqui com uma alegria muito especial por estar concluindo mais um trimestre. 3 meses se passaram, né? Um pouco diferente por causa da pandemia que o mundo e o Brasil estão enfrentando, mas estamos dando continuidade no trabalho, na obra do Senhor. Amém? Queridos irmãos, o tema da nossa lição de hoje é orando pela intervenção divina. Né? A nossa lição hoje ela é extraída do Salmo de número 144, onde relata, né, sobre a importância da oração. Nós sabemos que a oração é uma das armas do cristão. As pessoas utilizam-se armas, né? Quem vai para a guerra tem várias armas. E nós, os cristãos, temos armas também, e uma delas é a oração. A oração é com ela que nós falamos com Deus, mantemos a nossa comunhão com Deus, é com ela que nós pedimos para Deus abençoar as pessoas, a nossa família, a nação, né? E Deus tem o poder de intervir nas situações mais adversas possíveis. Nós temos exemplos na Bíblia de Deus intervindo em situações que aos olhos humanos já estava perdido. Mas Deus entrou na situação, entrou na causa e deu vitória para aqueles que oraram. Então, esse tema de hoje fala orando pela intervenção divina. Né? Às vezes você que está passando por uma situação de dificuldade, às vezes os médicos dizem que não tem mais jeito, os advogados falaram que não tem mais jeito, mas não tem mais solução. Ore a Deus, Deus pode intervir na sua causa. Amém? Deus não perde batalha. Queridos irmãos, o primeiro ponto fala uma visão panorâmica do Salmo 144. O Salmo 144, ele é um salmo que foi escrito, ou cujo autor foi o rei Davi. Ele é um salmo de adoração, de oração, ele é um salmo de louvor a Deus. E nesse salmo tem algumas peculiaridades, né? Nesse salmo nós encontramos aqui, acho que pelo menos 9 vezes, Davi dizendo, Deus é o meu refúgio, minha rocha, né? Isso demonstra a intimidade que Davi tinha com Deus, né? Esse salmo também ele tem muita semelhança com o salmo de número 18 e também com o cântico de Davi que foi escrito em 2 Samuel, capítulo de número 22. Então está aí um rápido resumo do salmo de número 144. Um salmo que exalta a Deus. Ele é um salmo que exalta a Deus. Por quê? Nós vemos aqui no primeiro verso do salmo, Davi inicia o salmo dizendo assim, bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a peleja. Então, Davi inicia o salmo ou a oração dizendo, bendito seja o Senhor. Queridos irmãos, é muito importante nós iniciarmos orando e adorando também. Muitas pessoas, às vezes, quando vai orar, já inicia pedindo, né? Quando os discípulos pediram para Jesus que os ensinasse a orar, Jesus ensinou para eles a oração do Pai Nosso. E como é que é a oração do Pai Nosso? Jesus, quase todas as pessoas conhecem. A oração do Pai Nosso inicia assim, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Então ele inicia com a adoração. Um outro texto da Bíblia que me chama muita atenção é João capítulo 11. Lá a situação era
terrível, era difícil. O povo estava perturbado, triste, uns chorando, porque ali Lázaro havia morrido. E Jesus, quando ele se dirigiu ao túmulo, a primeira palavra que Jesus pronunciou não foi dizendo Lázaro, sai para fora. Jesus disse, Pai, graças te dou por sempre haveres me ouvido. Ou seja, Jesus adora antes de dar uma ordem para o defunto. Ele diz, Pai, graças te dou. Ele adora e depois ele se dirige ao sepulcro e diz para Lázaro, Lázaro, sai para fora. Aleluias. Então, meus irmãos, aprenda a orar. Davi inicia esse salmo exaltando a Deus, ele dizendo, bendito seja o nome do Senhor. Veja, irmãos, a situação era tão difícil ali, quando Jesus chega na casa de Marta e Maria. Lázaro já estava sepultado, alguns judeus estavam ali curiosos, zombando, mas Jesus adora, depois dá uma ordem. Então, quando você for orar, isso é uma lição para nós, inicie sua oração sempre adorando a Deus. Né? Porque às vezes a pessoa vai orar, Deus me dá, né? Eu quero, eu preciso. Né? Adore a Deus, exalte a Deus. Amém? Um salmo que exalta a Deus. Então, essa é uma das características desse salmo. É um salmo de adoração. A inferioridade do homem. No verso 4 do Salmo 144, o salmista ele faz um paralelo entre Deus e o homem. Ele diz aqui que Deus é a minha rocha, ou seja, Deus não muda, Deus é firme, Deus é inabalável, né? Deus não dorme, Deus não se cansa, Deus não se fadiga, Deus não muda. A rocha, ela nos dá um entendimento de firmeza. Então, Deus é a minha rocha, disse o salmista. Aí ele se refere ao homem, dizendo, o homem é semelhante à vaidade. Os seus dias são como a sombra que passa. Então, quem é o homem? O homem é como a sombra que passa. E isso não importa a posição social do homem. Todos passam. Se você, às vezes, conversar com os jovens é todo cheio de esperança, né? Muitos os adolescentes, o desejo deles é completar 18 anos, 20 anos, né? E eles têm aquela sensação que nunca vai morrer, né? Mas se você for conversar com uma pessoa que tem 60 anos de idade, ele vai dizer assim, não vi meus dias passar. Foi tudo muito rápido, né? Então, a nossa vida é passageira. Aí o salmista diz aqui que os dias do homem são vaidade, tudo é passageiro, né? Então é muito importante nós entendermos isso, que nós somos fracos. Quando o homem entende que é fraco, ele entende que ele necessita de ajuda, né? Quem é fraco precisa estar perto de alguém forte. E a Bíblia diz que um dos nomes do Senhor Jesus é Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Amém? Por que muitas pessoas às vezes não querem se aproximar de Deus? Porque eles se acham autossuficientes. Eles confiam na sua própria força. Mas quando nós entendemos a nossa realidade, todo homem que entende a realidade da vida, ele procura Deus. A Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. Por quê? O fraco ele procura o forte, que é Deus. E a força do forte, a força do nosso Deus, se torna a nossa força. E por isso o fraco se torna forte quando ele está com o Senhor. Amém? A Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Então há necessidade de nós estarmos em Cristo Jesus. Amém? Porque o homem é fraco. O homem é passageiro os seus dias na terra, né? É muito rápido a nossa vida aqui. Então o salmista ele faz essa relação, essa comparação entre o homem e Deus. Deus não muda, né?
Nós estudamos a história de Deus há milhares de anos atrás, Deus criando, Deus intervindo na história do homem, e a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, os homens passam, né? Quantos homens famosos que existiram, homens que tiveram grande influência na sociedade, mas não existem mais, né? Então, você que está aí me ouvindo nesse momento, saiba que a nossa vida aqui nessa terra vai passar, amém? E é importante nós estarmos ligados em Jesus, porque aqueles que fazem a vontade do Senhor vai passar aqui nessa terra, mas vai permanecer para sempre com o Senhor. Nós vamos para o ponto 2. Confiança, oração e a graça de Deus. São esses 3 pontos que nós vamos estar estudando aqui no ponto 2. A graça de Deus. Queridos irmãos, o que é graça? Todos nós sabemos, a graça é o favor de Deus para pessoas que não merecem, né? Então, graça é o favor de Deus. E eu quero dizer que nós mantemos o nosso relacionamento com Deus através da sua infinita graça, através do favor de Deus, né? Eu até estava lendo um comentário que Deus procurou salvar o homem através da lei, mas o homem salvou, o homem falhou. Deus enviou várias dispensações e o homem falhou em todas. Então o homem é tão corrupto que não tinha como se salvar. Deus disse, eu vou salvar o homem através da minha graça. E o comentarista ele ressalta aqui que nós estamos vivendo numa época de pessoas que, até vou estar lendo, num contexto de tanta exaltação humana exagerada, exposição de conquistas pessoais, bem como o uso de expressão como determino meus direitos, entre outras, é importante enfatizarmos que o salmista também está bem consciente da sua segurança e certeza na oração. Estão baseadas na benignidade e na graça de Deus. Então, tudo que nós alcançamos é uma dádiva de Deus, é uma graça de Deus. Seja na vida material, na vida espiritual, na vida sentimental, a Bíblia diz que toda boa dádiva vem de Deus, tá? Às vezes você comprou um carro novo, você bate no peito, mas eu sou o cara. Para com isso, irmãos. É Deus te abençoando, agradeça a Deus. Às vezes Deus te batizou com o Espírito Santo, você começa a dizer, porque eu sou melhor do que os outros, porque eu frequento a oração. Não, foi graça de Deus, né? O seu nome está escrito no livro da vida, porque é uma graça de Deus, é uma dádiva de Deus. Então, muitas pessoas às vezes se dirigem a Jesus, dizendo, eu exijo que o Senhor faça isso, eu determino que o Senhor faça isso. A Bíblia diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a terra, né? Então, sempre quando você for dirigir a Deus, dirija com o coração quebrantado, sabendo que você não é merecedor das bênçãos de Deus. Nós não somos merecedores, mas Deus nos abençoa pela sua graça. Uma coisa que todo cristão deve ser é agradecido a Deus, porque nós não merecemos as bênçãos de Deus. Nós somos pecadores, né? Mas Deus nos alcançou com a sua infinita graça. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e nós estávamos condenados à morte. Deus nos resgatou da maldição do pecado, enviando Jesus para morrer por nós, e nos salvou, e nos fez cidadão dos céus, escreveu o nosso nome no livro da vida, nos batizou com o Espírito Santo. Não é porque nós somos merecedores, é a graça de Deus. Então precisamos ser agradecidos a Deus por tantas bênçãos que Deus tem dado para nós, e nós não merecemos nada. Oração pela presença de Deus. No verso 5 do Salmo 144, o salmista usa aqui uma expressão um pouco exagerada, mas
Ele diz: abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Queridos irmãos, Deus tem nos agraciado com muitas riquezas e uma delas é a sua presença em nós. A Bíblia diz que Deus é muito grande e não despreza ninguém. Deus, quando se dirigiu a Moisés, Deus disse: Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo no Egito e eu desci para livrá-los da sua aflição. A coisa mais extraordinária é nós sabermos que Deus se inclina ou se importa com nós. Saber que Deus desce do céu para nos socorrer, para nos abençoar. Aleluias. A Bíblia diz, Jesus disse assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Meu querido amigo e irmão em Cristo Jesus, o salmista, ele estava orando pela presença de Deus, pedindo para Deus baixar os céus. Glória a Deus. Quando o profeta Isaías profetizou acerca de Jesus, ele disse o seguinte: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e esse será o seu nome Emanuel. Emanuel é o quê? É Deus conosco. Aleluias. Queridos irmãos, é uma riqueza inexplicável saber que o Deus, Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, está conosco, está dentro de nós. E Paulo disse mais ainda: ou não sabeis que vocês são o templo do Espírito Santo? Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A única coisa que pode afastar Deus da nossa vida chama-se pecado. E Davi, quando pecou, ele disse: não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me da alegria da tua salvação. Você está sentindo a presença de Deus? Você tem a presença de Deus na sua vida? Não abra mão da presença de Deus. Faça como o salmista, ore pela presença de Deus. Muitas coisas nessa vida, às vezes, você não vai alcançar. Mas tem um hino que nós cantamos que diz assim: quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Seja cheio de Deus. Que os céus estejam sobre a sua vida. Que os céus desçam sobre a sua vida. Aleluias. Que Deus esteja sobre a sua vida. Não abra mão disso e seja cheio de Deus. Ore pela presença de Deus. O salmista estava orando aqui para que Deus abaixasse os céus sobre ele. Amém? E Deus nos deu esse direito, pela sua graça. 2 e 3. Expressa confiança. Davi usa aqui nesse salmo a expressão em ti confio. Deus é a minha rocha e em ti confio. Queridos irmãos, uma coisa que nós precisamos ter é confiança em Deus. As adversidades vêm, mas eu quero dizer que nós precisamos confiar em Deus. Confiar, acreditar em Deus. Conta-se uma história de um trapezista que havia duas torres muito altas e havia um cabo de aço que ligava as duas torres. E um trapezista estava de bicicleta andando naquele cabo de aço. E passava de um lado para outro. E uma grande multidão estava assistindo aquela cena. E quando ele chegava de um lado da torre, ele dizia assim: quem acredita que eu seja capaz de ir para outra torre, atravessar? Aí o povo levantava a mão e disse assim: eu acredito. Aí ele passava de bicicleta, o povo aplaudia. Quando ele chegava lá, ele disse: quem acredita que eu posso voltar? O povo levantava a mão e dizia assim: eu acredito. De repente ele disse assim: quem acredita que eu passe mais uma vez? O povo levantou a mão. Ele disse: suba um de vocês e monte aqui na minha garupa da bicicleta. Ninguém foi. Então tem muitas pessoas que dizem que acreditam em Deus, mas não têm coragem de se entregar a Ele. Deus não falha. As promessas de Deus se cumprem cabalmente. Se entrega, deleita no Senhor.
Faça como o salmista, que confiou no Senhor. Davi foi para uma guerra. Vocês sabem da história de Davi contra Golias, né? Golias era o homem mais bem preparado da época, usava as melhores armas da época. Davi não tinha os equipamentos de proteção individual e nem as armas de ataque que nem tinha Golias. Mas ele foi para a batalha com algumas pedras e com uma funda que seria hoje um estilingue, né? E ele foi para essa guerra, mas ele foi confiando no Senhor e Deus deu vitória para ele. Glória a Deus. A fé, irmãos, a Bíblia diz que é o firme fundamento daquilo que se não vê e a prova das coisas que se esperam. Então, aquilo que se vê não é fé. Então, nós precisamos a cada dia aprender a confiar em Deus. Estamos chegando ao final, estamos agora aqui no ponto 3. Eu quero destacar aqui duas coisas apenas. Aqui no ponto 3, aqui fala sobre intercessão pela família e pela sociedade. Aqui fala mais sobre os pais, para os pais, né? Uma palavra para os pais. O salmista, no Salmo 128, por exemplo, diz que os filhos são como planta do Senhor. A outra texto da Bíblia que diz que os filhos são herança do Senhor. Você que é pai de família, que tem filhos, Deus te deu filhos. Eu tenho 2 e nós temos a responsabilidade de proteger e de cuidar dos nossos filhos. Toda pessoa, toda vida que tenha um projeto de Deus, e uma criança não é diferente. Você vê uma criança, você não tem ideia onde essa criança pode chegar. Você vê uma criança hoje, por mais de família simples que ela seja, mas daqui a 15 anos, ela já é adulta, daqui a 20 anos, e essa criança pode ser um prefeito, pode ser um grande empresário, pode ser o presidente, pode ser o pastor de uma igreja, pode ser uma pessoa de destaque na sociedade. Agora, os pais têm um papel importante na vida da criança. A Bíblia diz que os filhos são como plantas, e quem tem planta sabe que uma planta ela exige cuidado. A planta às vezes precisa ser podada, a planta precisa ser regada, a planta às vezes precisa que você coloque esterco nela, para que ela cresça e dê fruto. Uma criança também é da mesma forma, às vezes ela precisa ser podada, ser corrigida, às vezes ela precisa ser chamada a atenção, às vezes ela precisa de investimento, precisa que você coloque esterco, invista na criança. E mais, ore a Deus pelos seus filhos. Ore a Deus, todos os dias esteja apresentando a Deus os seus filhos em oração, porque a nossa família, a família é um projeto de Deus. E o inimigo tem muita fúria da família, dos filhos. O inimigo, o adversário das nossas almas, quer levar as nossas crianças para as drogas, para a prostituição. Então nós precisamos todos os dias estar orando a Deus, cercando eles de oração, para que Deus os abençoe. Eu creio que se você orar pelos seus filhos, jejuar por eles, aconselhar, podar, investir, eles serão pessoas de grande futuro na sociedade, vai dar muito prazer para a sociedade, para Deus e para a família. Oração ou intercessão pela família e pela sociedade. Então eu disse aqui sobre a importância da oração pela família, pelos filhos. Agora, oração pela sociedade. Queridos irmãos, muitas pessoas às vezes vai orar e eles oram só assim: Deus abençoe meu pai, minha mãe, meu irmão, minha esposa, meu filho e amém. A Bíblia manda, irmãos, nós orar pelas autoridades. A Bíblia manda nós orar pelos nossos inimigos. Então, crie o hábito de orar pelas pessoas que às vezes você não tem muita simpatia por eles. Faça uma lista. E certa vez eu ouvi um pastor pregando e ele dizia: irmão, quando você for orar, você inicia a sua oração adorando. Adore a Deus, diga que Deus é lindo, que Deus é maravilhoso, né?
Ele disse assim, irmãos, eu sou pregador, viajo o Brasil inteiro. Quando eu chego em casa, meus filhos vêm, me abraçam. Pai, estava com saudade, me beijam. Aí, de repente, alguém diz, pai, eu quero um dinheiro. Pai, eu quero um par de sapato. Aí ele diz que não suporta. Se ele tiver, ele dá. Né? Então, quando você estiver orando, adore a Deus. Exalte a Deus. Depois, você começa a orar pelas autoridades. Ore pelo Brasil. Ore pelas pessoas que te maltratam. Ore pela empresa onde você trabalha. Aí você vem aproximando. Tá? Começa orando pelo Brasil, pelo Mato Grosso, pela cidade de Água Boa, pela empresa que você trabalha. Ore pelos seus vizinhos. Aí começa a orar pela sua família. E por último, por você. A Bíblia diz que se nós orarmos pelas nossas autoridades, é para nós termos uma vida quieta e sossegada. Não é? Então, nós precisamos estar cobrindo as nossas autoridades de oração. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nós estamos vivendo um momento de crise em várias áreas. Terremoto, gafanhoto, Covid, né? Desacerto na política, né? Rumores de guerras. Então é tempo de nós orar. Então, abra mais o leque. Às vezes você que tem o hábito de orar somente pela sua família, pelo seu vizinho, pelo aquele amigo que você tanto ama, comece a orar diferente. Ore para as pessoas que estão mais longe de você. Ore pelas pessoas que te maltratam. Ore pelos nossos governantes, para que Deus abençoe essa terra, para que Deus abençoe esta nação, para que Deus abençoe a nossa cidade, os seus vizinhos e a sua família. Amém? Estamos chegando ao final, irmãos, que Deus abençoe a sua vida. E nós vemos aqui a importância, né? Como diz o tema, orando pela intervenção divina. Se nós orarmos, se nós continuarmos orando, Deus continuará intervindo e abençoando a nossa família, abençoando a nossa sociedade, abençoando a nossa igreja e abençoando as nossas vidas. Que Deus abençoe você e que Deus abençoe o próximo trimestre que está chegando. Um abraço e a paz do Senhor.